Bom dia, gente! Hoje eu e a Maria vamos apresentar o trabalho sobre a Elis Regina. Elis Regina de Carvalho Costa, mais conhecida como Elis Regina, foi uma cantora de enorme sucesso no Brasil. Reconhecida muito como a maior intérprete do país, ela trouxe vitalidade, emoção e expressividade para o cenário da música dos anos 60 e 70, com importante parceria na música e revelando grandes artistas. Casou-se 2 vezes e no segundo casamento teve 2 filhos. Dona de uma personalidade intensa, a cantora teve uma vida bastante conturbada e faleceu precocemente aos 36 anos em decorrência de uma overdose. As obras que fizeram mais sucesso foram O Paneguinho, Madalena, Águas de Março e Tiro ao Álvaro. A cantora sempre foi conhecida por sua enorme autonomia e liberdade de expressão, se posicionando publicamente em diversos cenários marcantes da história do Brasil e utilizando sua voz como forma de resistência, buscando levar as pessoas a lutarem por seu direito e por um país melhor. Elis foi considerado uma personalidade importante no combate à ditadura militar brasileira, criticando o regime que assolou o país de 1964 a 1985. Só não foi presa e exilada devido ao seu enorme reconhecimento. Ela declarou em diversas entrevistas o seu ponto de vista e optou por interpretar muitas questões que faziam crítica à ditadura. A música Como os Nossos Pais, apesar de ter sido lançada apenas em 1978, foi escrita em um momento conturbado da ditadura militar. A obra em questão aborda um problema muito comum em qualquer época da história, o conflito entre gerações. Só que com toda a repressão da ditadura, esse conflito foi acentuado e gerou um incômodo muito maior. Podemos ver isso no trecho a seguir. Por isso, cuidado, meu bem, há perigo na esquina. Temos uma referência à violência da época da ditadura. Se a vida vale mais que o canto, é preciso ter cautela para preservá-la, porque o perigo está por todos os lados. Eles venceram e o sinal está fechado para nós que somos jovens. O trecho diz: eles venceram. Este eles pode ser uma referência aos militares, ressaltando que algo que ocorreu fechou a porta para a geração mais jovem, ou seja, a censura, a agressão, a tortura. No trecho, Para abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua, é que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz. nele existe uma crítica à inércia da juventude que se acomodou quando não devia e parou de questionar. Esse trecho da letra pode ser percebido como uma provocação, tentando instigar o ouvinte a ir atrás do que é dele por direito. Ao mesmo tempo, pode ser entendido como uma crítica à censura, das mais banais, como as reuniões de rua. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Conclui-se que a juventude se tornou justamente aquilo que criticava. Os jovens se reuniam, lutavam nas ruas, mas hoje já não lutam mais. Depois de tudo o que fizeram, acabaram se acomodando e cedendo ao conformismo da geração anterior. Apesar de muitos afirmarem que algo mudou, Você pode até dizer que eu tô por fora, ou então que eu tô inventando, mas é você que ama o passado e que não vê. É você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem. na verdade, são só as mesmas coisas que aparecem disfarçadas de novidade. Hoje eu sei que quem me deu a ideia de uma nova consciência em juventude está em casa, guardado por Deus, contando fio metal. Quem quer que seja que inspirou a sua consciência crítica,
Hoje está parada em casa, talvez tenha se conformado com a situação atual ou até aprendido a gostar dela. Dessa forma, a música é um pedido para que a juventude dê continuidade a seu papel de contestar e buscar renovação, seguindo a consciência que foi despertada e não se deixando levar pelo comodismo, de se contentar com o que foi feito e estabelecido pela geração passada. A música O Bêbado e o Equilibrista também foi uma obra escrita nessa época. Infere-se que nessa canção, o bêbado apresentado na primeira estrofe, vestido de preto em luta, retrata uma perda vital, relacionado à descrença e ao desespero, a perda da liberdade ou mesmo das pessoas que se posicionaram contra os militares. O ritmo melancólico da música reafirma o sentimento passado pela narrativa. Nos versos, A lua, tal qual a dona do bordel, pedia a cada estrela fria um brilho de aluguel. Elis busca fazer uma referência aos demais políticos que receberam dinheiro para servir os interesses da população, mas que, em busca de defenderem seus próprios interesses, apoiaram os militares que governavam o país. Como prostitutas, eram vendidos para os que tomaram o poder político através de um golpe de Estado. Na próxima estrofe, fala-se de um céu como um mata-borrão, que é, na verdade, de um papel absorvente do excesso de substância líquida, usado para limpeza. Pode-se inferir que há uma referência sobre muitas pessoas que foram torturadas, assassinadas e desaparecidas nesse período, em razão das nuvens, isto é, os representantes do regime militar. Quanto à estrofe a seguir, Bêbado com chapéu coco, fazia irreverências mil pra noite do Brasil, meu Brasil. Que ele traz a referência do personagem Charlie Chaplin, caracterizado pelo bom humor que continua pela noite tal qual a dos brasileiros, mantendo a alegria, ainda que numa situação marcada pelos dítames e obscuridades do regime militar. De acordo com a terceira estrofe da canção, pode-se assimilar que os brasileiros estavam vivenciando o desaparecimento de entes queridos, amigos e conhecidos por razões políticas. Muitos outros também foram exilados. Tudo isso está exposto neste verso. sonha com a volta do irmão do enfio, com tanta gente que partiu num rabo de foguete, chora. A narrativa descreve o sufoco e angústia que milhares de pessoas vivenciaram todos os dias no Brasil da ditadura. Também há uma referência ironizando o hino nacional brasileiro, o posto que se tratava de uma pátria governada pela autoridade que estava matando, torturando, prendendo e expulsando muitos dos seus cidadãos. Todas as mães e esposas que perderam seus filhos e maridos ainda foram representadas pelas Marias e Clarices que a letra faz questão de lembrar. Por fim, nas duas últimas estrofes, pode-se perceber que a canção termina deixando uma mensagem para o povo brasileiro, de esperança e apoio. A esperança personificada não é apresentada apenas como viva, mas como uma dançarina que tem talento de equilibrista, andando numa corda bamba, fazendo com que o show continuasse. A vida, apesar dos pesares, segue para frente e tem como norma a transformação. A realidade do Brasil tem dias cedo ou tarde a melhorar, ainda que frágil, a esperança deveria permanecer. A Pimentinha, como foi apelidada devido ao seu temperamento forte, também foi uma figura importante na permanência da música popular brasileira. Elis foi uma espécie de porta-estandarte na defesa desse gênero. Contribuiu significativamente para a formação do rótulo do MPB, de características comerciais e ideológicas a um só tempo. Ela foi uma artista marcante no processo de resistência cultural, tendo em vista que, do ponto de vista musicológico, não era possível enquadrar o samba, o bossa nova, o baião, a marcha, o rock e o soul. Elis foi uma das artistas que vivenciou todas as etapas do processo de legitimação da MPB na década de 1960 e 1970, passando por todas as fases e dialogando com diversos temas ao mercado de música do Brasil. A Pimentinha também
foi uma grande força e apoio à luta das mulheres por igualdade nos anos 60 e 70 e no começo dos anos 80. Mesmo após a sua morte, o apoio e os pensamentos de Elis continuaram inspirando as mulheres hoje em dia. A cantora foi um grande ícone da força, empoderamento, potência e resistência feminina. Apesar de sua luta por uma sociedade melhor, com os cidadãos tendo os seus direitos preservados e com maior participação da mulher, Elis, na maioria das vezes, foi incompreendida, principalmente pela parcela masculina. Elis assumiu o que falava, o que até hoje é difícil para as pessoas, especificamente quando se trata de assumir o que se pensa. Ela teve que se impor num ambiente muito machista. É nítido que as críticas ao temperamento de Elis Regina são fruto dessa sociedade machista, uma vez que, sem sombra de dúvida, se não fosse mulher, seu tratamento seria diferente. Diversas vezes foi taxada como histérica por falar mais alto e levantar sua voz para maior reconhecimento da mulher na sociedade, mas ao pensarmos que se fosse um homem, é indiscutível que ele seria caracterizado como o forte, o poderoso. Em alguns momentos da sua carreira, ele chegou a falar sobre o machismo no meio artístico, que fez com que ela negasse sua feminilidade durante uma parte de sua vida. Em uma das suas entrevistas, ela chegou a afirmar que mulheres muito ativas participantes obrigatoriamente têm que ser um pouco masculinas também, como forma de defesa, para não sofrer as consequências de estar muito arrumadinha no meio de um monte de homem. Muitos críticos da época acusaram a cantora de ser excessivamente comercial pela sua resposta positiva às demandas do mercado fonográfico. Elis foi reconhecida tanto nacionalmente quanto internacionalmente. Talvez, se não tivesse sido tão subestimada e julgada pela sociedade da época, pudesse ter tido um reconhecimento muito maior do que ela teve. Uma das vozes mais expoentes do Brasil e considerada a maior voz feminina do país, Elis cantou com Chico Buarque, Tom Jobim, interpretou com Belchior, construiu amizades com pessoas do meio, como Vinícius de Moraes, e encantou diversas pessoas por seu talento e singularidade. A cantora já foi comparada com a Ella Fitzgerald e a Sarah Vaughan e elevou a cultura nacional em diferentes contextos. Elis Regina deixou um enorme legado e é com certeza um dos maiores nomes da arte e da música do Brasil, impressionando a todos com sua voz, forças e modo de se expressar e expressar sua dor por meio de um trabalho e obras tão simbólicas e memoráveis. Algumas curiosidades sobre Elis Regina. Elis se mudou para o Rio no dia do golpe militar de 64. A Pimentinha sempre fez questão de incluir em seus álbuns músicas e compositores desconhecidos e dessa forma ajudou a alavancar algumas carreiras de grandes nomes da cultura brasileira, como Milton Nascimento, Belchior e Renato Teixeira. Elis, por sempre criticar e lutar contra a ditadura militar em suas entrevistas e músicas, acabou sendo investigada, interrogada, torturada psicologicamente, além de ter sido obrigada a apresentar nas Olimpíadas do Exército. E por causa dessa apresentação, por um tempo ela foi vaiada pelo seu próprio público e por alguns comentaristas que acharam que ela estava do lado dos militas. Alguns cantores ficavam receosos de cantar suas próprias canções após Elis as ter interpretado. Esse foi o caso do Gilberto Gil. Elis Regina criou uma associação de músicos e intérpretes, a SSM, na tentativa de reparar músicos do que consideravam uma grande injustiça, abrir mão dos seus direitos conexos. Eles perdiam o direito, tipo, por exemplo, se tocava instrumentos da música, eles não tinham direito. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. E é isso.